Então, galerinha. Galerinha não. O cara Ixi, Malinha, meu Deus. Meu Deus. Chama a vinhetinha, chama. Chama a vinheta, vai. Chama, vai. E aí, Gui? E aí, mano, beleza? Isso. Vamos falar grosso aqui. Porque falar galerinha parece que o cara é criança, né? Vamos chamar. E aí, mano? E aí, beleza? tem que se sente ofendido aí, velho. Não, ofendido não, mas ele se sente meio criança. É. Então vamos lá, mano, vamos E pra aí, aula ô de adulto? hoje. Beleza? Vamos pra aula. Vamos entender isso aqui, ô adulto? E aí, meus adultinhos? Vamos lá, lei de Hess. Hoje é um assunto extremamente importante e que cai em diversos e vários Enems pelo Brasil afora aí. Agora, você tem que entender isso aqui. Não importa em quantas etapas ocorre uma reação, ela sempre libera ou absorve a mesma quantidade de energia. Eu quero que você entenda o seguinte: quando vai chegar um produtinho lá na sua casa, esse produtinho você acha que aconteceu só uns reagentes? Já reagiram? Já se tornaram logo aqueles produtinhos que você estava buscando? Você acha que não teve várias etapas ali para chegar nesse processo? Então, essas várias etapas, a gente pode simplificá-las, né? A gente pode tirá-la, todas essas várias etapas, e simplificar numa coisa que a gente chama de equação global. Numa equação única que resume o que era realmente reagentes e o que foi se tornando produtos. Só que, nessas etapas, nós temos produtos que eles serão consumidos em uma nova etapa. Então quer dizer o seguinte, ó, numa expressão onde A está se tornando B, essa próxima etapa B é consumido para se tornar C. E depois, numa outra etapa, C está sendo consumido para se tornar D. E todas essas aqui, houve uma variação de entalpia para cada etapa. Peraí, se eu resumir e cortei os intermediários aqui nessas etapas, e eu resumi somente que A, no final do processo, está gerando D, eu também vou ter uma entalpia somada de todas elas. Nós temos aqui uma régua que mede aí as somas de tudo. Nós temos a soma de tudo, nós simplificamos. A está se tornando D. E também nós temos uma soma de entalpias, onde a entalpia, a variação de entalpia 1, com a variação de entalpia 2, com a variação de entalpia 3, onde nós temos o resultado final, ok? Agora o tio Soneca, ele vai trazer para vocês um exemplo prático disso aí, um exemplo de reação e como a gente pode observar essa lei de Hess, tá bom? Vem com a gente aí, seus adultinhos. Vamos para um exemplo prático, então, de como isso vai ser cobrado no seu vestibular, ou lá no Enem, né? Bom, preste atenção. Ele pergunta aqui, ó, como que o carbono grafite, na verdade, o quanto de energia é consumido ou é absorvido quando o carbono grafite se converte no carbono diamante. Mas para você descobrir isso, ele te deu dois dados. Ele te deu duas reações aqui, ó. O carbono grafite reage com oxigênio e produz CO2. O carbono diamante reage com oxigênio e produz CO2 também e te deu os ΔH desse processo. Bom, ele está querendo o ΔH de uma reação e te deu o ΔH de outras duas reações. Então, o que você vai fazer aqui é um quebra-cabeça. Você tem que montar a equação que ele quer a partir das equações que ele te deu. Vamos pensar assim, ó. O que tem nessa primeira equação que ele me deu nos dados que tem de semelhante à equação que eu quero? Não é o carbono grafite? Aqui eu tenho carbono grafite e lá eu tenho carbono grafite. Mas nessa equação aqui, o carbono grafite está nos reagentes, tem apenas um carbono, e lá o carbono grafite também está nos reagentes e também só tem um carbono. Então ele está na posição ideal. Eu vou deixar essa equação aqui, ó, quietinha. Eu não vou mexer nela, certo? E vou recopiá-la agora. Olha aqui, ó. Você vai copiar aqui carbono grafite, vou abreviar um pouquinho, mais O2 gasoso
nesse processo ele produziu aqui o CO2 gasoso e o ΔH dessa reação, que eu vou chamar de ΔH1, foi igual a menos 393 kJ. Beleza. Agora vamos para a segunda equação que ele te deu. A segunda equação que está nos dados, comparando ela com a equação que ele quer saber, o ΔH, ela tem aqui o carbono diamante e lá também tem o carbono diamante. Só que eles não estão idênticos, ele não está bem posicionado aqui. Para ficar idêntico à equação que eu quero, esse carbono diamante ele tem que estar depois da seta e tem que ter apenas um carbono diamante. Então essa segunda equação aqui, eu vou inverter ela, eu vou escrever ela invertido, porque eu quero que o carbono diamante seja um produto da equação. Então vamos reescrever ela, só que agora eu vou escrever de trás para frente. Ou seja, eu vou escrever CO2 gasoso, setinha, produzindo o carbono diamante, vou escrever abreviado aqui, mais O2 gasoso, e o ΔH desse processo, que eu vou chamar de ΔH2, bom, se eu invertir a equação direta é exotérmica, a equação inversa é endotérmica. Ela passa a ter um ΔH igual a mais 395 kJ, certo? Bom, somando essas duas equações, será que eu chego na equação que ele me perguntou lá no começo do texto? Bom, o CO2 não foi produzido aqui? Esse mesmo CO2 que foi produzido aqui, ele foi consumido na segunda etapa. Então eu posso cortar ele da equação global. Ele foi produzido, mas depois foi consumido. E esse O2 que reagiu no começo, que foi consumido no começo, no final das etapas ele foi reproduzido. Então significa que eu posso cortar ele também. Porque ele foi consumido no começo, mas no final ele produziu, então quer dizer que na etapa global, no todo, a quantidade de oxigênio não mudou. O que eu tenho no final, juntando essas duas equações? Eu tenho carbono grafite produzindo carbono diamante. Beleza, carbono grafite produzindo carbono diamante. Não é justamente a equação que ele quer saber, o ΔH? Então, o ΔH desse processo aqui, que eu vou chamar de ΔH total, ele vai ser o ΔH1 mais o ΔH2, que no caso aqui foram só duas equações que eu utilizei para chegar na equação global. Se fossem 3 equações, eu ia somar as 3. Se fossem 4, eu ia somar as 4. Conseguiu entender? Bom, esse ΔH total vai ser igual a... ΔH total vai ser menos 393 mais 395. Significa que o ΔH total dessa transformação é igual a 2 kJ por mol, sendo um processo endotérmico, porque o valor ali final deu um valor maior que zero positivo. Conseguiu entender? Vamos para um segundo exemplo para você conseguir entender melhor esse processo. Galerinha, vamos para um exemplo aqui um pouco maior, mais complicado. Eu vou te ensinar o jeito rápido de fazer o exercício e depois a gente vai provar que dá certo, certo? Vamos lá. O segundo exemplo aqui, ele está falando da combustão do etanol. Aqui está a fórmula química, a fórmula molecular do etanol, reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, e ele quer saber o ΔH desse processo. Para calcular o ΔH desse processo, ele me deu 3 reações. Sempre que nos dados ele te der reações, você vai ter que fazer isso por lei de Hess. E para fazer por lei de Hess, você tem que olhar o que tem igual nessa primeira equação que tem na equação que você quer. Bom, na equação que você quer aqui, ó, não tem carbono grafite, não tem o gás hidrogênio, tem o O2. Bom, então vamos destacar esse O2 aqui. E tem o etanol bem aqui, ó. É isso que tem na equação lá que você quer. Vamos para a segunda. Na segunda aqui, ó, carbono grafite não tem lá. Tem o O2. E também tem o CO2. Beleza. E na terceira equação, não tem o gás hidrogênio lá.
mas tem o O2 e tem o H2O. Você pode ter percebido que tem O2 em todas as equações, não tem? Então você não vai se basear no O2, porque o O2 tem em várias equações, vai ser difícil equilibrar esse O2 aí, tudo ao mesmo tempo. Você vai basear naquilo que só tem naquela equação, que tem na equação que você quer. Nessa primeira equação, o etanol só está aqui e na equação que você quer. Aqui tem um etanol e ele é produto. Lá tem um etanol e ele é reagente. Então eu preciso que o etanol seja reagente e não produto. Por isso eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou inverter ela. Eu vou reescrevê-la invertido. Conseguiu entender? Bom, a segunda equação aqui, ó, o que tem só nela, que tem na equação que eu quero, é o CO2. O CO2 aqui, ele é produto, lá ele também é produto. Só que lá nós temos 2 CO2. Então eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar ela por 2, para que ela tenha aqui também 2 CO2. E a terceira equação tem o O2 e a água. Só que o O2, como eu falei, se repete várias vezes, a gente vai conferir a água. Essa água aqui está nos produtos, igual aqui também está nos produtos, só que aqui eu tenho 3 águas e aqui eu tenho apenas uma. Então essa terceira equação eu vou multiplicar ela por 3 para chegar também no valor de 3 águas. Bom, então vamos pensar o seguinte. A primeira equação eu estou invertendo ela, não é isso? Se eu estou invertendo ela, o ΔH dela vai passar a ser 275 kJ positivo. Porque esse era negativo, quando eu inverter a equação ele vai passar a ser positivo. A segunda equação eu estou multiplicando por 2. O sinal negativo continua, só que agora eu vou dobrar. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 9 é 18, passa 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 que passou, 7. Então essa aqui vai ficar 786 kJ. E a última equação eu preciso triplicá-la. Então vou continuar com o sinal negativo, não vou inverter, mas vai ficar 3 vezes 6 é 18, passa 1. 3 vezes 8, 24, mais 1 que passou, 25. Sobe um 2 aqui. 3 vezes 2, 6, mais o 2 que subiu, vai ficar 8. 858 kJ. Bom, nesse caso aqui, o ΔH total vai ser a soma desses 3 aqui já direto. É o jeito rápido de se fazer. Não é o mais aconselhado, mas no Enem, como você tem lá 3 minutos para resolver uma questão, você vai fazer só isso aqui, vai chegar no gabarito e pronto, passa para a próxima. Não vai gastar muito tempo para fazer essa questão. Bom, mas agora vamos provar que deu certo? Vamos provar que deu certo? A primeira equação eu tenho que reescrevê-la invertido. Então ficou assim, ó, C2H6O líquido produzindo 2 carbonos grafite mais 3 H2 gasoso mais meio O2 gasoso. Essa é a primeira equação escrita de trás para frente, invertida. A segunda equação eu tenho que multiplicar ela por 2, então vai ficar 2 carbono grafite. Beleza, 2 carbono grafite. Deu uma erradinha aqui, calma aí, calma aí. Beleza. Mais 2 O2 gasoso, produzindo 2 CO2 também gasoso. E a terceira equação eu tenho que triplicá-la. Então vai ficar 3 H2 gasoso mais 3 sobre 2 O2 também gasoso, produzindo 3 H2O. Será que realmente a soma dessas 3 equações aqui chega na equação global que eu quero? Vamos pensar aqui, ó, vamos cortar o que é igual antes e depois da seta? Vamos cortar?
Vamos lá. Você tem aqui, ó, 2 carbonos grafite. Eu vou cortar esses 2 carbonos grafite com esses 2 carbonos grafite do lado de lá. Esses 3 hidrogênios aqui com esses 3 hidrogênios. Bom, agora tem que olhar o oxigênio. Aqui tem 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5, não é? 1,5 mais 2 dá 3,5. E do lado de cá não tem meio? 3,5 menos meio do lado de cá, vou cortar esse meio. Aqui que tinha 3,5, vão ficar 3 oxigênios. E aí a equação global que nós vamos ter é C2H6O, que é o etanol líquido, mais os 3 oxigênios que sobraram aqui, gasoso, produzindo 2CO2, também gasoso, mais os 3H2O, que nesse caso aqui também está gasoso. Chegou justamente na equação que você queria. Então a soma desses 3 ΔH vai ser justamente a equação que você quer. Você não precisa provar isso aqui numa prova de marcar X, né? Para que eu vou gastar tempo reescrevendo todas essas equações se eu já vi que eu já arrumei exatamente aquilo que já tinha igual nas equações que eu tinha com a equação que eu queria, certo? Agora vamos somar isso aqui? Bom, esses 2 negativos aqui eu vou somar eles. 6 com 8 vai dar 14, sobe 1. 8 com 5 vai dar 13, mais 1 que passou, dá 14 de novo, sobe 1. 1 mais 7, 8, com 8, 16. 1.644 negativo. Esse valor é positivo, então tem que pegar o maior menos o menor e conservar o sinal do maior. Vou pegar o maior menos o menor. Vou conservar o sinal do maior. E aqui vai ficar, ó, tem que passar 1, né? Ficou 14, aqui fica 3. 14 menos 5 dá 9. Aqui tem que pegar 1 também, vai ficar 5 e 13. 13 menos 7 vai dar 6. 5 menos 2 dá 3. Desce esse 1, ficou 1.369 quilojoules por mol. Conseguiram entender, galera? Então, é um quebra-cabeça. Você tem que montar a equação que ele quer a partir das várias equações que ele te deu. Beleza? Conseguiram entender? Deixa aí nos comentários caso tenha alguma dúvida. Fala, meus adultinhos! Agora vocês viram como é que é difícil? Não, né? Só um pouquinho trabalhoso. Difícil, né? Talvez trabalhoso, mas é fácil. É só você montar um quebra-cabeça. Não tem dificuldade. É só você trabalhar bem com os números e com a sua percepção sobre as reações. Isso ok? mesmo. Então, e faça boas provas, né? Isso. Então vamos para a próxima aula. Se inscreve aí. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus coleguinhas. É nóis. Até. Moleque doido.